Olá, vamos iniciar hoje a discussão do segundo capítulo do livro de Nikolai Bukharin, A Economia Mundial e o Imperialismo, publicado pela coleção dos economistas. Hoje vamos tratar do capítulo 2, que se intitula Desenvolvimento da Economia Mundial. Lembremos que Bukharin está trabalhando com a análise de que a fase que se abre para o capitalismo na transição do século XIX para o século XX implica tanto o crescimento extensivo quanto intensivo da economia mundial. E isto, fundamentalmente, em razão também do crescimento das forças produtivas do capital. Crescimento este que atua no sentido de viabilizar a constituição de uma economia mundial, que seria a economia do período imperialista do capital, aquela economia dada pelo monopólio. Bukharin começa observando neste capítulo 2 que o desenvolvimento dos laços econômicos internacionais e, em consequência, o desenvolvimento do sistema das relações de produção através do mundo podem englobar regiões até então à margem do ciclo da via capitalista. Portanto, o capital ele vai se estendendo para outros territórios e trazendo para aquilo que Marx chamava no manifesto, juntamente com Engels, trazendo para a civilização até mesmo as sociedades mais bárbaras, ou seja, aquelas que estavam fora do circuito da acumulação do capital. Bárbaras, não no sentido como se entende hoje de atrasadas ou primitivas, e sim no sentido de que, até então, não participavam do circuito de acumulação de capital, ou não atuavam no sentido, por exemplo, de fornecer matérias-primas para a acumulação do capital, e muito menos consumir mercadorias produzidas no continente europeu. Portanto, estas regiões mais distantes passam a ser incorporadas ao processo de acumulação capitalista. Neste caso, observa Bukharin, temos um desenvolvimento extensivo da economia mundial. Ou esses laços se desenvolvem em profundidade, multiplicam-se e concentram-se, e neste caso temos um desenvolvimento também intensivo da economia mundial. Portanto, o capital não apenas se estende para as regiões mais distantes, como ele também mostra cada vez mais a sua presença nestas regiões distantes e articula estas regiões distantes ao movimento mais geral do capital, tornando neste processo ineliminável a tendência de incorporação ou de articulação das regiões de modo a constituir uma economia mundializada. Portanto, cada vez mais a rede, os tentáculos do capital se estendem ao planeta. Daí, Bukharin falar que este movimento engloba regiões até então à margem do desenvolvimento capitalista e, ao incorporar estas regiões, temos um desenvolvimento extensivo da economia mundial. Mas, ao mesmo tempo, temos laços que se desenvolvem em profundidade, multiplicam-se e concentram-se. E, neste aspecto, temos também um desenvolvimento intensivo da economia mundial.
O desenvolvimento histórico da economia mundial, neste sentido, opera simultaneamente nas duas direções, ou seja, tanto a direção extensiva, incorporação de novos territórios à lógica do capital, quanto intensiva, ou seja, participação cada vez mais intensa do capital nestas regiões e uma participação ou uma integração cada vez maior da economia em nível planetário. Ainda que nem todos entrem nesta articulação ou nessa nova rede da economia mundial nas mesmas condições econômicas ou nas mesmas posições de dominação. Prossegue Bucari, observando que a rapidez da extensão da economia mundial foi provocada pelo surpreendente desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo internacional a partir da segunda metade do século XIX. Uma prova disto, observa ele, é o progresso técnico. Cita 2 exemplos. Primeiro deles é a energia elétrica. A transmissão à distância da energia elétrica permitiu, em certa medida, libertar-se do lugar em que é produzida uma determinada mercadoria e utilizar as forças do capital, antes absolutamente inacessíveis, para ampliar a acumulação do capital. Observa ainda como exemplo que neste processo surgiram turbinas hidráulicas geradoras de energia em proporções até então desconhecidas. A eletrotécnica exerceu igualmente influência muito forte sobre o desenvolvimento das turbinas a vapor. É lógico que o desenvolvimento do capitalismo hoje atingiu novos patamares, mas se considerarmos a transição do século XIX para o século XX, estas conquistas ou estes desenvolvimentos técnicos eram vistos como uma verdadeira revolução, e efetivamente foram uma verdadeira revolução nos modos de produzir, nos modos de gerar novas mercadorias e permitir uma produção em massa de mercadorias e, consequentemente, a busca de mercados globais para as mercadorias. Portanto, esta transição do século XIX para o século XX assistiu a uma profunda racionalização da produção, que assumiu a forma de uma íntima colaboração entre as ciências abstratas, aquilo que nós hoje chamamos por ciências duras, e as realizações práticas. Significa o que isto? Significa que cada vez mais conquistas científicas foram sendo utilizadas para atender às necessidades do capital. Esta é uma tendência que não abandona o desenvolvimento do capitalismo. Observemos, por exemplo, como que Facebook, que inicialmente aparece para o grande público, para a grande massa, como um meio de divertimento, é rapidamente incorporado pelo capital, assim como outros recursos das redes sociais, ou desse todo aparato que se configurou como redes sociais, de tal modo a agilizar a circulação de mercadorias e a própria acumulação do capital. Bucari cita também como que cresceu neste período o número de patentes, ou seja, as descobertas que eram registradas pelas empresas e que passavam a fazer parte do patrimônio das grandes empresas, que poderiam ou não utilizar estas inovações, atendendo o momento adequado. Suponhamos que determinadas empresas estivessem utilizando determinados meios tecnológicos e fossem descobertos meios tecnológicos mais modernos.
Ela compra estas patentes, guarda estas patentes e vai utilizar estas novas tecnologias quando tiver esgotada toda a possibilidade de utilizar as antigas e em busca de novas fontes de acumulação de capital. Na análise, Bukharin destaca também que cresce paralelamente aos progressos da técnica o montante dos produtos da indústria extrativa e dos produtos elaborados. A indústria pesada em seu desenvolvimento, a indústria pesada em seu desenvolvimento submete cada vez mais as forças produtivas ininterruptamente a novas modificações no quadro da produção do capital fixo e, mais particularmente, de sua parte constante. Significa que cada vez mais a composição orgânica do capital vai se alterando. Se antes o capital utilizava muito mais força de trabalho, trabalho vivo, na medida em que a concorrência capitalista está cada vez mais acirrada, cada capitalista individual corre atrás de novas forças produtivas, de incorporação de novos capitais constantes, a fim de manter a sua taxa de lucro ou mesmo ter vantagens nas taxas de lucro em relação aos outros capitalistas. Deste modo, na indústria pesada, foi se verificando cada vez mais transformações ininterruptas que aumentaram a composição orgânica do capital. O crescimento da produtividade do trabalho social, observa Bukharin, efetua-se de tal forma que uma parte sempre maior desse trabalho passa a consagrar-se às operações preparatórias da produção dos meios de trabalho. Ou seja, uma boa parte da força de trabalho passa a ser incorporada para produzir novos meios de trabalho, novas máquinas, e não apenas é incorporada para produzir mercadorias básicas ou bens de consumo básicos. Neste sentido, uma parte cada vez mais restrita do trabalho social, portanto, do trabalho coletivo, é consagrada à produção de artigos de consumo, razão porque a massa específica destes últimos, como valores de consumo, aumenta desmesuradamente. Ou seja, na medida em que determinados produtos são realizados em menor quantidade, o seu preço no mercado sobe, uma vez que eles não estão ali em abundância, mas em um número bastante limitado. Prossegue ainda Bukharin, observando que, no plano econômico, verificou-se, portanto, dentro deste processo, o aumento da composição orgânica do capital social pelo crescimento sempre mais intenso do capital fixo em relação ao capital variável. Ou seja, aumenta cada vez mais a utilização de máquinas, de forças produtivas modernas, em detrimento do capital variável, ou seja, da força de trabalho. E isto para conter, e isto vai ter impactos, observa ainda Bukharin, nas taxas de lucro. É lógico que a produção se torna muito mais custosa do que antes. Se antes se utilizava a força de trabalho básica, agora se faz necessário utilizar máquinas muito mais custosas, o que mexe com a taxa de lucro do capital. Para Bukharin, há uma tendência nesta fase do imperialismo, portanto, nesta fase monopólica do capital, há a tendência a um crescimento mais intenso do capital fixo, ou seja, do uso de maquinários, de novas forças produtivas, e uma tendência, consequentemente, de declínio da utilização da força de trabalho. Em suma,
Nas condições de uma crescente produtividade do trabalho é quando, no menor espaço de tempo, é gerada uma maior quantidade de valor. Nas condições de uma crescente produtividade do trabalho, as operações preliminares de produção, ou seja, a produção dos meios de trabalho, devem absorver uma parte sempre maior da energia social. Portanto, produzir máquinas mais modernas para viabilizar a acumulação de capital passa a ter uma dimensão que não possuía no período anterior à fase monopólica ou à fase imperialista. Se pode-se avaliar o grau de industrialização de um país segundo o índice de seu desenvolvimento econômico, a importância da indústria pesada define o nível de desenvolvimento econômico dos países industrializados. O surto das forças econômicas do capitalismo mundial encontra sua expressão mais nítida na expansão destes ramos industriais. Na sequência, Bukharin, para sedimentar suas argumentações, apresenta uma série de dados, tanto para mostrar a expansão, quanto para mostrar a evolução da produção mundial. Isto é importante porque demonstra como que o estudo de Bukharin não está ancorado em suposições, mas sim em dados empíricos que são retidos e analisados cientificamente, de tal modo a poderem ser incorporados na leitura que faz do desenvolvimento do período imperialista do capital. Com base nesses dados, observa Bukharin. Anteriormente, a capacidade do mercado não tinha condições de absorver sequer a centésima parte do que hoje absorve o mercado mundial. Este último, aliás, não pressupõe apenas certo nível de desenvolvimento da produção. Ele pede ainda, como condição material necessária, uma indústria de transporte desenvolvida. Antes de tudo, porque quanto mais desenvolvidos estão os meios de transporte, e quanto mais rápido e intensivo é o movimento das mercadorias, tanto mais acelerada se torna a integração dos mercados locais e nacionais, assim como o crescimento do organismo único da produção da economia mundial. Por outras palavras, na medida em que o desenvolvimento das forças produtivas permite produzir mais em menos tempo, isto significa que passa a haver um acúmulo enorme de mercadorias que precisam ser valorizadas, precisam ser vendidas. Consequentemente, se faz necessário também que se desenvolvam meios de transportes adequados para fazer a vazão destas mercadorias. Por outras palavras, significa que o desenvolvimento das forças produtivas impulsionou também o desenvolvimento dos meios de comunicação. Dois destes meios de comunicação que viabilizava colocar as mercadorias no plano mundial foram as vias férreas, que se estenderam pelos territórios europeus e mesmo fora dele, mas que continha uma limitação. A via férrea, ela é suficiente para dar conta de determinados territórios nacionais ou territórios próximos dentro do continente. Não tem como se levar a via férrea através do mar. Neste sentido, o desenvolvimento das forças produtivas e, consequentemente, a produção em quantidade cada vez mais crescente de mercadorias impulsionou também o desenvolvimento da marinha mercante, do transporte marítimo,
como forma de fazer a circulação intercontinental das mercadorias. Desenvolveu-se neste processo, portanto, a indústria naval. Bukharin apresenta dados significativos de como a produção naval cresceu no período de 1905 a 1914. E estes dados vão referendando cada vez mais a sua argumentação de que o capital vai transformando em profundidade a textura da sociedade capitalista ou da sociedade que deixa cada vez mais para trás aquela estrutura feudal que dominou durante séculos. Esse avanço, observa Bukharin, permitiu interligar os organismos os organismos econômicos de vários continentes e revolucionar os métodos pré-capitalistas, acelerando, ao mesmo tempo, a circulação mundial das mercadorias. Portanto, por terra, as vias férreas e, pelo mar, a indústria naval. Cresce, assim, continua ele, a estrutura econômica do capitalismo mundial, essencialmente elástico, cujas peças, em conjunto, reagem incessantemente umas sobre as outras, a menor alteração de uma delas tendo repercussões sobre o conjunto das demais. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que as economias se tornam cada vez mais interligadas, mas também as oscilações que ocorrem em uma economia tendem cada vez mais a afetar economias distantes. Na medida em que a economia se torna, em termos de hoje, globalizada ou mundializada, as oscilações que ocorrem em um determinado território no plano econômico e mesmo oscilações no plano político têm repercutido em territórios que aparentemente nada tem a ver com aquelas discussões ou com aquelas crises. A economia mundial, se ao mesmo tempo ela se entrelaça, ela também traz consigo as contradições globais da própria sociedade capitalista. Quanto mais articulada está a economia, mais fragilizada ela está para sentir os sintomas de crises inicialmente localizadas e que podem se tornar, e efetivamente se tornam, cada vez mais crises globais, como pudemos assistir, por exemplo, em 2008, sem levar em consideração também aquelas outras crises que a antecederam. Crise na Rússia, crise na Coreia, tem a famosa crise de 29, ou seja, quanto mais o capital se entrelaça, mais também ele expande as suas tendências para explosões e crises de caráter global. Para Bukharin, na medida em que o pulso da vida econômica e o desenvolvimento das forças produtivas se aceleram, a internacionalização da economia torna-se, portanto, mais ampla e mais profunda. A expansão dos laços comerciais internacionais liga rapidamente e solidamente as partes da economia mundial de um modo cada vez mais estreito e acelerado. Esta interligação passa a ser a base da economia mundial. Observa ele. Se a circulação das mercadorias exprime uma mudança material no organismo social e econômico do mundo, a circulação internacional da população expressa um deslocamento do principal fator da vida econômica, a força de trabalho. E esta parte do estudo de Bukharin é bastante interessante, uma vez que toca numa questão bastante atual, que é a mobilidade da força de trabalho e os fluxos migratórios
que fazem os trabalhadores. Portanto, não é só o capital que se desloca pelo mundo. A força de trabalho também vai procurando novos territórios a fim de garantir a sua sobrevivência. Daí ele falar que a circulação de mercadorias exprime uma mudança material do organismo social e econômico do mundo, mas acompanha a circulação internacional da população. Portanto, um deslocamento de força de trabalho no plano mundial. Assim, da mesma forma que, nos limites de uma economia nacional, a distribuição da força de trabalho entre os diversos ramos da produção é regulada pela taxa de salários que tende ao mesmo nível no quadro da economia mundial, é regulada pela taxa de salários que tende ao mesmo nível no quadro da economia mundial, o nivelamento das diferentes taxas de salário faz-se regular por meio das migrações. Ora, a tendência é que haja um rebaixamento do valor da força de trabalho no interior de determinados territórios. Essa é uma tendência do capital na medida em que a força de trabalho é desqualificada. Se antes havia o trabalho do artesão ou o trabalho do especialista, o capital vai dissolvendo cada vez mais estes trabalhos particulares em trabalho simples. Ora, isto vai acontecer, vai conduzir a um rebaixamento do valor da força de trabalho. O mesmo rebaixamento ocorre na medida em que estes trabalhadores que circulam mundialmente começam a buscar novos postos de trabalho. Em geral, são força de trabalho desqualificada, o que significa que o trabalho desqualificado se generaliza no plano global. Voltemos mais uma vez a esta passagem de Bukharin, uma vez que ela é extremamente atual. Se a circulação das mercadorias exprime uma mudança material no organismo social e econômico do mundo, a circulação internacional da população expressa, sobretudo, em compensação, um deslocamento do principal fator da vida econômica, a força de trabalho. Da mesma forma que, nos limites de uma economia nacional, a distribuição da força de trabalho entre os diversos ramos de produção é regulada pela taxa de salários, que tende ao mesmo nível no quadro da economia mundial, o nivelamento das diferentes taxas de salário faz-se regular por meio das migrações. O imenso reservatório do novo mundo capitalista absorve o excedente da população da Europa e da Ásia, desde os camponeses pauperizados, rejeitados pela economia rural, até o exército de reserva dos desempregados da indústria urbana. Assim, se estabelece no mundo inteiro uma concordância entre a oferta e a procura de mão de obra nas proporções desejadas pelo capital. Aqui nesta passagem podemos visualizar uma diferença destes fluxos migratórios do início do século XX em relação aos fluxos migratórios do século XXI, e mesmo que antecedem ao surgimento do século XXI, do final do século XX. No primeiro momento, o fluxo migratório ele vai da Europa para os novos territórios, para a América do Sul, aquilo que se convencionou chamar América Latina, Estados Unidos e por aí vai. Hoje, este fluxo migratório, ele inverteu o seu sentido. Não se sai da Europa para ir para a África, se sai da África para ir para a Europa. Não se sai da Europa para vir para o Brasil ou países da chamada América Latina. Se sai dos países da chamada América Latina para ir em direção à Europa ou para os Estados Unidos. Então, é interessante observar que os fluxos migratórios do capital, eles não são rígidos. Eles atendem sempre às dinâmicas impostas pela própria lógica do capital. Nesse sentido,
Bucari apresenta dados bastante resumidos, mas que ilustram bem esta situação. Ele coloca duas tabelas. A primeira delas é a do número de estrangeiros na Alemanha, mostrando como que, em 1880, havia 276.057 estrangeiros na Alemanha, ao passo que, em 1910, havia 1.250.873 estrangeiros na Alemanha. Ele pega o exemplo dos Estados Unidos, para mostrar como que estes fluxos migratórios, eles transcendem os continentes. No caso dos Estados Unidos, o número de imigrantes em 1904 era de 812.870 pessoas, enquanto que em 1914 saltou para 1.218.480 pessoas. Portanto, os fluxos migratórios passam a ser uma tendência permanente no interior da sociedade capitalista, tornada cada vez mercado mundial, globalizada ou mundializada, dependendo do período histórico ao qual estamos nos referindo. Buchanan prossegue suas observações com a consideração de que a expansão definitiva, que intervém quando os operários rompem com seu país e adquirem uma segunda pátria, acrescenta-se a emigração temporária para os trabalhos sazonais, para os trabalhos de determinados períodos de tempo. E aqui ele coloca dados que também são extremamente atuais para pensarmos os fluxos migratórios ou os desdobramentos dos fluxos migratórios hoje. Diz ele, esses fluxos e refluxos da mão de obra constituem um dos melhores fenômenos do mercado mundial do trabalho. Encarada como um dos polos do regime de produção capitalista, a circulação da força de trabalho tem sua correspondência na circulação do capital, que constitui o outro polo. E da mesma forma que no primeiro caso, a circulação se faz regular pela lei do nivelamento internacional da taxa de salários, no segundo caso, produz-se um nivelamento internacional da taxa de lucro. A circulação do capital, designada sob o nome de exportação, é regulada pela lei do nivelamento internacional. E prossegue ele. A amplitude da circulação internacional dos capitais representa um dos elementos essenciais da internacionalização da vida econômica e do desenvolvimento da economia mundial. A exportação de capital tem duas principais formas, como capital juro, quando aquela nação que tem excesso de capital exporta para aquelas que estão começando a se desenvolver ou começando a entrar no circuito capitalista, e como capital lucro. É aquela situação na qual os países, determinadas nações, produzem em outros países e remetem parte da mais-valia extraída nos outros países para a matriz. Podem-se distinguir, continua ele, pode-se distinguir diferentes formas e variedades. Num primeiro plano, os empréstimos governamentais e municipais. E aqui ele começa a apontar, ou ele lança elementos para pensar como que o Estado foi se tornando cada vez mais funcional para o desenvolvimento do capital na sua fase monopólica. Ou seja, o Estado vai atuar no sentido de criar condições favoráveis para a expansão do próprio capital. Pode-se distinguir diferentes formas e variedades pelas quais este capital a juro, ou então o capital lucro, vai se efetivando. Num primeiro plano, encontra-se os empréstimos governamentais e municipais. Assiste-se ao formidável crescimento do orçamento do Estado. E este
crescimento do orçamento do Estado decorrente de vários fatores, tais como o próprio desenvolvimento econômico ou a militarização de toda a economia nacional, suscita, para cobrir as despesas, uma necessidade sempre crescente de empréstimos externos. Então, os estados começam também a captar recursos para garantir o desenvolvimento da própria sociedade capitalista. Por outro lado, o desenvolvimento das grandes cidades exige a execução de uma série de trabalhos: construção de ferrovias eletrificadas, instalação de iluminação elétrica, canalização, serviço de limpeza pública, telégrafo e telefone, entre outras modernizações. E esta execução necessita de grandes quantidades de dinheiro. É lógico que os capitalistas privados não estão a fim de arcar com estes custos, portanto, transferem para o Estado a construção destas condições básicas para o desenvolvimento do próprio capital. Nesse sentido, quase sempre o Estado se vê envolvido na necessidade de contrair empréstimos para atender às próprias necessidades do capital. Um outro meio que se apresenta é aquele da própria exportação dos capitais, nos quais vai se criando uma simbiose entre as economias nacionais e as economias de outros territórios. À frente deste processo encontram-se os bancos, que tendem a atuar cada vez mais como financiadores, seja da expansão dos países desenvolvidos para aqueles que estavam em outra fase de desenvolvimento, seja pelo critério do endividamento daqueles países que não fazem parte do leque da economia avançada. Assim, por diferentes canais, os capitais de uma esfera nacional transbordam para outras esferas, aumentando assim a interpenetração dos capitais nacionais e internacionalizando o próprio capital. Bukharin vai atentar fortemente para o fato de que esta tendência ela só se reforça à medida em que as economias vão se tornando cada vez mais integradas. Observa também que quanto mais desenvolvido é um país, tanto mais baixa é ali a taxa de lucro. E isto por quê? Porque esses países mais desenvolvidos aumentam a composição orgânica do capital, farão um uso mais intensivo de forças produtivas mais modernas. Quanto mais desenvolvido é um país, tanto mais baixa é ali a taxa de lucro. Da mesma forma que é mais intensa a reprodução do capital e mais violento o processo de eliminação, uma vez que a concorrência se torna mais acirrada, de tal modo que aqueles que não têm poder de fogo desaparecem. Observa ele ainda que o inverso ocorre naqueles países onde existe uma fraca composição orgânica do capital. Inversamente ocorre, quanto mais elevada é a taxa de lucro, mais fraca a composição orgânica do capital e mais forte a demanda de capital, tanto mais intensa é sua força de atração. Ou seja, aqui ele está discutindo como que a composição orgânica do capital tende a reduzir a taxa de lucro geral do próprio capital, uma vez que a demanda por novas forças produtivas tende a ser cada vez mais intensa. Desse modo, assim como a circulação internacional de mercadorias iguala os preços locais e nacionais por meio dos preços mundiais, as migrações tendem, por sua vez, a nivelar as diferenças nacionais,
mediante os salários dos operários assalariados, enquanto a circulação do capital tende a igualar as taxas nacionais de lucro. Tendem a igualar as taxas nacionais de lucro, uma vez que o capitalista que também não investir em novas forças produtivas, capital constante e fixo, tende a ficar à margem da disputa por mercados. Para Bukharin, as tendências do desenvolvimento capitalista à concentração revestem, no quadro da economia mundial, as mesmas formas de organização que no quadro da economia nacional. As tendências à limitação da livre concorrência, mediante a organização de monopólios, atuam cada vez mais nitidamente. Por outras palavras, tanto no plano nacional quanto no plano internacional, a dinâmica da economia passa cada vez mais a ser dada pelos grandes complexos industriais, pelas grandes empresas, e não mais por aquele pequeno ou médio comércio, ou por aquela pequena e média empresa. Para esquivar-se aos efeitos das restrições legislativas de um país estrangeiro, isto no caso em que este capital está procurando atuar em um outro território que não o nacional, para esquivar-se aos efeitos das restrições legislativas de um país estrangeiro e para aproveitar as vantagens de que se beneficiam os industriais dessa nova pátria, ou seja, aqueles territórios nos quais o capital está tentando penetrar, procede-se à fundação de filiais, à fundação de filiais, sob a forma de sociedades anônimas independentes. Ou seja, a matriz cria empresas aparentemente desligadas da matriz, mas que remeterão parte dos seus lucros para a matriz. São tentativas de driblar legislações que podem impedir a expansão do próprio capital. Neste sentido, estes das fusões de empresas estabelecem-se participações de todos os tipos, desde a posse de uma quantidade relativamente restrita de ações, uma empresa compra ações de outra empresa em outros territórios, até a posse da quase totalidade das ações. Estas empresas se tornam praticamente majoritárias no território estrangeiro. Para a sociedade interessada, o mecanismo de participação consiste em emitir ações e obrigações, visando a ter os meios necessários para a aquisição das ações dos demais estabelecimentos. Este processo todo não deixa à margem, observa Bukharin, os bancos. Pelo contrário, os grandes bancos desempenham um papel particularmente importante no financiamento das empresas estrangeiras, ou seja, aquelas que querem ter atuação em outros mercados nacionais. Conclui ele, observando que os tipos recentes de monopólios capitalistas, em suas formas mais centralizadas, como os trustes, são formas de sociedades de participação ou de financiamento, na medida em que detêm uma situação de monopólio sob o presente regime de propriedade capitalista e também são consideradas e classificadas como a expressão específica da propriedade capitalista de nossa época. E finaliza: do mesmo modo que o incremento das forças produtivas sobre a base capitalista das economias nacionais chegou até a formação dos cartéis e dos trustes nacionais, ou seja, daquelas divisões de mercado pelas grandes empresas e pela constituição de grandes complexos industriais, o crescimento das forças produtivas do capitalismo mundial acarreta cada vez mais imperiosamente a necessidade de acordos de âmbito internacional
entre os grupos capitalistas nacionais, desde suas formas mais elementares até a forma centralizada do truste internacional. Com estas passagens, Bukharin encerra a discussão deste capítulo 2 de A Economia Mundial e o Imperialismo. Capítulo este no qual ele pega várias questões fundamentais para o mundo contemporâneo, seja aquele que permite visualizar os mecanismos de expansão do capital, como também os fluxos migratórios e a tendência ao rebaixamento do valor da força de trabalho, não apenas no plano nacional, mas também no plano internacional. Portanto, este segundo capítulo de Bukharin, Desenvolvimento da Economia Mundial, se alinha em mais uma grande contribuição para compreendermos cada vez mais a gênese do capitalismo moderno e as múltiplas facetas revestidas pelo capital no seu processo de concentração. É essa a nossa discussão para hoje. Espero que tenham gostado. Encaminhem, como sempre, suas considerações positivas ou negativas e continuemos aqui trabalhando estes textos clássicos que fornecem muitos elementos para pensarmos o mundo contemporâneo, muito embora tenham sido escritos há mais de 100 anos. Até uma próxima.